Shalom, a paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje, livro de Daniel. O livro de Daniel é realmente o apocalipse do Antigo Testamento que nós vamos estudar hoje. O tema é: por que Deus permitiu o cativeiro do seu povo? Vamos lá. Por que Deus permitiu o cativeiro do seu povo? Então nós observamos que o cativeiro babilônico se deu 607 a.C. e por Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? O rei da Babilônia. Mas nesse tempo, ele, um rei pagão, mas chamado agora como servo de Deus para transportar o povo para a terra da Babilônia. Cativeiro babilônico. Nós observamos nessa época, Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar contra Israel. Israel desobedeceu a Deus, estava em pecado. Pecado de Israel mais do que todas as nações da terra. Então Deus levantou Jeremias para profetizar que eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o israelita como prisioneiro para Jerusalém. Então ele teve a visão e Deus mostrou para ele que em Jeremias 25:11 toda essa terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas as nações serão dominadas pelo rei babilônico durante 70 anos. Então a Babilônia dominou toda Judá, toda Israel, levando todos cativeiro por 70 anos. Por quê? Por causa do pecado do povo. E Deus, então, permitiu o cativeiro babilônico, porque Israel, por ser povo de Deus, estava pecando mais do que todas as nações da terra. Então Deus permitiu a escravidão de 70 anos para fazer a reciclagem, separar o limpo do imundo. E durante 70 anos tombaram na Babilônia todos os que viviam em contaminação, e 70 anos depois, então, Deus trouxe de volta para Israel, mas a reciclagem do povo de Deus. Aqui nós observamos o profeta Daniel foi um dos jovens judeus que viveu durante o período do cativeiro babilônico. Então, Daniel, Misaque, Sedraque e Abednego foi levado cativo também para a Babilônia. Eles estavam junto com os cativeiros da Babilônia. Nabucodonosor conquistou a cidade. Também ele lá, trazendo do templo lá de Israel, todo o tesouro e depositou no seu templo. Né? Então, por causa do pecado do povo, então agora o tesouro da casa de Deus está na casa do inimigo. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. E todos esses deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Devia ser inteligente, instruído e ser capaz de servir no palácio. E precisaria aprender a língua, estudo, os escritos babilônicos. Então, o rei mandou Aspenaz procurar entre os jovens e se achavam Daniel, Misaque, Sedraque e Abednego, esses 4 jovens que veio da linhagem real. E eles foram escolhidos para viver no palácio. Precisava passar 3 anos aprendendo a língua da Babilônia para viver no palácio. E o rei também, que os jovens israelitas recebessem todo dia a mesma comida, o mesmo vinho que ele e o rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esse jovem devia começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
todos da tribo de Judá. Então foi escolhido esses 4 jovens para ficar estudando a língua babilônica e se preparar para viver no palácio. E Daniel resolveu-se não contaminar com a comida do rei. Então, isso foi difícil, porque Aspenaz não sabia o que fazer, que esses 4 jovens não queriam comer a comida do rei. Por que Daniel não queria comer a comida do rei? Essa comida do rei primeiro passava pelos pés da imagem, Dagon, para depois ser chegado à mesa do rei. Era a comida sacrificada a ídolo. Então Daniel, Misaque, Sadraque e Abednego propôs no seu coração de não se contaminar com a comida do rei. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele, mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel: foi ao rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes, sadio, do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Então, a situação de Aspenaz diante de Mesaque, Sadraque e Abednego foi muito difícil. Ele não sabia o que fazer, pois eles queriam somente comer legumes e água a beber. E Daniel foi com a guarda que Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, disse: quero pedir ao Senhor, faça uma experiência com a gente durante 10 dias e nos dê somente legumes a comer e água a beber. Então, ele pediu para fazer essa experiência, e se nós tivermos mais fraco, então o Senhor pode fazer o que o Senhor achar por bem com as nossas vidas. No fim de 10 dias, então, faça uma comparação entre nós e os jovens que comeu a comida do rei. Então, dependendo como estivermos, o Senhor fará conosco, com a gente, o que quiser. O guarda concordou durante 10 dias fazer a experiência com Misaque, Sadraque e Abednego nessa situação. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que havia de servir aos 4 jovens, só lhe dava legumes a comer. Então veja que Deus colocou a graça, o poder, e eles estavam mais fortes do que os outros jovens. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos da ciência dos babilônicos, mas a Daniel também dom de explicar visões e sonhos. No fim de 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado, a Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Então, foi conduzido os jovens à presença do rei após 3 anos, para o rei fazer a comparação do jovem, qual seria que ficaria na presença do rei. Aqui na conclusão, esse falou com ele, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Então, não se achava ninguém para comparar a sabedoria e a inteligência de Mesaque, Sadraque e Abednego e Daniel. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que existisse, a inteligência e o conhecimento descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Então esses 4 jovens na Babilônia, a serviço do rei, da descendência real de Judá, e estava lá Daniel, Misaque, Sadraque e Abednego. A Daniel, Deus deu os dons maior de sonhos e interpretações de sonhos. Concluímos então esta palavra, o início desse Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel.
Isaac, Sedraque e Abednego passaram a viver no palácio do rei como servos de Deus. Deus abençoe a todos. Shalom.